Você cristão, você crente, você católico, você do candomblé, você do espiritismo, você do Islã, vocês todos são a descendência das 5 virgens loucas. Renata, amiga, tudo bem? Está ótimo. Hoje quero conversar com você e o bonde. Hoje o assunto é a Bíblia. Que você me diz por que Deus vai acrescentar mais um apóstolo se ele mesmo já tinha separado os 12 para as 12 tribos de Israel? Como Israel foi contado por tribos ou famílias. A tribo de José recebeu uma herança dobrada por causa da primogenitura. Essa herança dobrada foi dividida entre os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Como resultado, esses 2 filhos receberam o status de tribos separadas em Israel. Ver Gênesis 48:5. Formando um total de 13 tribos de Israel. Por ter nascido fora de Israel, eles nasceram no Egito, mas seu pai era judeu, pois tinha 2 cidadania como o apóstolo Paulo. Assim Jesus, além dos 12 apóstolos, separou Paulo de Tarso como apóstolos, pois nasceu fora de Israel, mas seu pai era judeu. Para cada tribo 12 apóstolos, e algum tempo depois Deus lembrou da tribo de Dan, e levantou Saulo de Tarso para levar a salvação mundo afora. Vale lembrar que os danitas violaram a aliança ao preferirem outra terra, ao invés da terra que o Senhor lhes deu por herança. E assim eles se situaram fora de Israel, numa região da antiga cidade de Laís, no extremo norte da Palestina. Do capítulo 7 de Apocalipse em diante, o escritor João começa a receber revelações do que estava por vir para os adoradores de imagens e adoradores de serpentes de todos os tipos de idolatria, perseguindo os santos e ceifando a vida daqueles que guardavam a vinda do Filho do Homem. E quanto mais o tempo se aproximava, a perseguição aumentava, onde cristãos e os apóstolos eram entregues às autoridades para serem presos. Josefo, ou apenas Josefo, também conhecido pelo seu nome hebraico Iosef, após se tornar um cidadão romano como Tito Flávio Josefo, latim Titus Flavius Joséfus, foi um historiador e apologista judaico-romano, filho de Matias. Descendente de uma linhagem de importantes sacerdotes e reis, Flávio Joséfo registrou a destruição de Jerusalém, em 70 d.C. Ele comandava as forças armadas do exército judeu, em várias manifestações e revoltas contra o governo romano, pois Israel era província de Roma. Ele só não esperava que aquela seria a última guerra que os judeus iriam presenciar. Pois quando os judeus começaram a verem coisas estranhas acontecer em Jerusalém, os cristãos apareciam mortos com semblantes no rosto de felicidade. Exatamente na Páscoa, Jerusalém estava abarrotada de turistas judeus de outras cidades e outros estados. No templo, uma vaca dará à luz um cordeiro. O cerco e a queda de Jerusalém são descritos com pormenores pelo historiador judeu do 1º século, Flávio Joséfo, no livro Guerra dos Judeus. Flávio Joséfo começou a entender que tudo o que estava acontecendo não era normal, pois tudo o que se passava ao seu redor era as profecias se cumprindo. Ele então se aliou aos oficiais do exército romano para se preservar e poder escapar da devastação que viria a seguir, e tirou carta de cidadão romano. E ele teria uma tarefa de muita responsabilidade para testemunhar para o mundo para que se cumprisse a profecia de Jesus Cristo, Apocalipse 1:7. Alguns historiadores hesitam em dizer que Joséfo traiu seu povo, mas a realidade é que tudo estava no plano de Deus, pois os pergaminhos viria a ser. Para que seus escritos servissem de testemunho para o mundo contemporâneo e todas as nações se lamentassem da grande barbárie que o povo israelita sofreu. Uma carta ao mundo do cumprimento das profecias de Jesus Cristo no capítulo 23 de Mateus. Muito bom. Mas me fale porque os pastores de hoje dizem que tudo está para se cumprir na geração de hoje. Com a morte de Diocleciano, os imperadores disputaram o poder entre si. Desses conflitos, Constantino saiu vitorioso e voltou a centralizar o governo nas mãos de um único imperador. Escapando da decadência econômica da cidade de Roma, transferiu o império para a cidade de Constantinopla e buscou apoio político ao oficializar o culto cristão. Desde a fuga dos ataques dos exércitos romanos a Jerusalém, muitos saíram fugitivos e outros foram levados como escravos. Esses foram os judeus que não estavam preparados para a vinda do Filho do Homem, para se cumprir a parábola das virgens loucas, Mateus 25 de 1 ao 13. E assim a cada descendência iam passando de pai para filho que Jesus iria voltar, pois o noivo veio buscar sua noiva, mas as loucas não tinham azeite. Constantino, observando esses fanáticos, livrou eles das perseguições, dando a liberdade de cultuar e gerar mais esperança de que Jesus iria voltar. E assim, ele mandou construir vários templos em cada cidade,
estados e países afora. Isso fez com que ele saísse da crise financeira do seu governo, cobrando o dízimo, e quem negasse estaria roubando a Deus. Mais de 1200 anos depois surge Martinho Lutero, que detona a farsa da Igreja Católica, para cair em outra farsa pior, mascarando apenas uma mentira. E assim Martinho Lutero, apoiado por muitos homens que não achava justo uma só igreja arrecadar tanto dinheiro sozinha, começaram a construir templos para si mesmo, e esse câncer perdura até hoje. O que se vê de igreja espalhada por esse mundo são na verdade a noiva que estavam dormindo no ano 70 depois de Cristo. Isso se transformou tão viciante que os crentes não percebem que os pastores não vão para o inferno mesmo enganando todos eles, pois salvação e condenação foi só para os judeus. Nós gentios morre como fogo que se apaga, a carne volta à terra e o espírito volta a Deus. Então surgiram muitas religiões e seitas de acordo com o gosto de cada etnia de cada país e cultura, misturando cultura com crença. É o caso da África, com fundamentos em 1 Samuel 28, nada mais nada menos, para arrecadar dinheiro de gente de sem conhecimento bíblico e assim enriquecendo a cada dia. Obrigada, Bonha Renata, aprendi muito com tudo isso. Foi um prazer. De nada, Tais.